Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Hoje vamos falar um pouquinho sobre terapia de casal. Quando, como e por que fazer essa terapia, de que forma isso é construído. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né, da necessidade do casal, se existe aí uma diferença das terapias individuais, da terapia de casal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho sobre isso, que é uma terapia que acontece com frequência no consultório, a necessidade das pessoas se entenderem, né? O mundo está cada vez mais distanciando os indivíduos, criando outras expectativas, outras possibilidades. Então, essa necessidade das pessoas se entenderem e buscar ali um entendimento se tornou bastante relevante. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre como se faz a terapia de casal, para que serve, quais são as possibilidades desse tipo de terapia. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vem comigo! Bem, vamos falar um pouquinho sobre terapia de casal, né? Como, quando e por que fazer. Mas antes disso, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever se não está inscrito, ativar notificações e compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal para as pessoas, para os grupos que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar no seu desenvolvimento, na sua evolução pessoal e emocional, ok? Então vamos lá. Quando fazer esse tipo de terapia? Bem, é importante saber que existem 3 níveis de necessidade quando essa terapia é exigida. Existe o nível primário, quando ainda não tem nenhum tipo de questão, né, forte, emergente ali entre os dois, mas as pessoas acham que necessita ali uma terapia para existir uma compreensão melhor daquela relação, um desenvolvimento de algumas questões, aparar algumas arestas, para que a relação continue atuando e existindo de uma forma vigorosa e que atenda as duas partes. Existe a necessidade secundária, quando já se percebe um distanciamento, já se percebe alguma tensão entre as duas partes e os dois percebem que é necessário que que exista algum tipo de entendimento daquela realidade. E a terciária, quando a relação já está bastante comprometida, quando existem elementos que interferiram nesta, ou continuam interferindo nessa relação. Por exemplo, uma traição, quando as pessoas, né, as duas pessoas do casal começam a pensar na possibilidade de separação para resolver aquele atrito, para resolver aquela tensão, aquela questão existente. Então já é um nível mais profundo, um nível de necessidade maior. Como se faz isso? Bem, é claro que é bom entender que o casal, na visão, né, do acompanhamento psicológico, ele passa a ser uma outra entidade além dos 2 indivíduos. Então, na verdade, você faz um tratamento, uma terapia com 3 indivíduos. Né? Uma parte, o homem, a outra parte, a mulher e a outra parte, o casal. Então, acontece que existem momentos onde há a necessidade de você atender as partes de forma separada, porque cada indivíduo tem a sua particularidade. E na terapia particularizada, individualizada, essa individualidade vai ser trabalhada. Ela não conseguirá ser trabalhada ali no casal. Existem questões que são bem particulares, bem sigilosas daquele indivíduo, que ela pode até compartilhar futuramente com o seu parceiro ou sua parceira, mas que é necessário que ela tenha um entendimento daquela questão dela individual, das suas necessidades, das suas fraquezas, das suas limitações, para que ela possa seguir adiante. Às vezes é uma limitação que um indivíduo particularmente possui que impede ou atrapalha aquela relação que se mantém estabilizada. Então é importante você tratar cada indivíduo em alguns momentos de forma separada e depois fazer
o acompanhamento do casal, que é um indivíduo que tem uma personalidade totalmente diferenciada. As pessoas, elas, quando se juntam, elas formam ali uma dinâmica que é particular daquela dupla, daquele casal. Então é importante também ver o casal como uma particularidade, como um indivíduo, como uma entidade que tem a sua dinâmica emocional, que tem a sua dinâmica psicológica, que tem a sua dinâmica mental, bem diferente dos indivíduos de forma separada. Então é importante fazer esse acompanhamento observando esses detalhes, acompanhar os indivíduos de forma separada em alguns momentos e olhar o casal não como a junção de duas pessoas, mas como um elemento único e particular dessa junção entre as duas pessoas. E por que fazer? Bem, existem vários motivos por que fazer, né? Tem aqueles níveis de necessidade, mas basicamente o que se procura atingir na terapia com um casal. Primeira coisa é a comunicação. A comunicação é um elemento muito importante na relação entre as pessoas, né? E um casal não poderia ser diferente. Então, é necessário que essa comunicação seja trabalhada. Porque, às vezes, as pessoas elas falam, mas o entendimento particular é bem diferente. Então, há interpretação, há momentos de tentativa de construção de uma ideia apenas através de uma frase, né, tentando adivinhar, tentando concluir coisas através apenas de uma frase que talvez é mal comunicada ou mal entendida. Então a comunicação é muito importante para que as dificuldades que estão acontecendo nesse casal sejam sanadas, sejam equilibradas. O outro ponto, você tem que equilibrar as expectativas. As pessoas, né, como indivíduos, têm suas expectativas particulares, suas necessidades. E é claro que quando elas se juntam, essa expectativa ela acaba sendo transportada para o outro, né? As suas necessidades acabam sendo transportadas com a intenção delas serem atendidas. Então, se as duas partes não compreendem essas expectativas, tanto as suas expectativas quanto as expectativas do outro, é impossível que exista uma harmonia entre as pessoas. Então é importante equilibrar as expectativas, fazendo com que cada um fale das suas expectativas e ouça a expectativa do outro também, para que percebam se essas expectativas elas coincidem. Se há a possibilidade que exista um ajuste entre as expectativas que as pessoas, os indivíduos, de forma particular, possuem. Porque se não existe essa interação, essa combinação, essa possibilidade de equilibrar as expectativas são bastante diferentes, são bastante opostas, como é que um casal, mesmo tendo atração, tendo algum tipo de elemento que os uniu, pode continuar seguindo junto? Então, equilibrar as expectativas é muito importante. E o outro ponto tem a ver com as demonstrações de amor, porque é muito importante que as demonstrações de amor que aconteciam lá no início, elas continuem. Existem pontos, né, situações, elementos que podem demonstrar isso. Só que a captação da demonstração do amor do outro não é igual para todo mundo. Algumas pessoas percebem a demonstração do amor, por exemplo, recebendo um presente. Algumas pessoas percebem a demonstração do amor tendo um momento, né, de qualidade junto. Não vivendo junto no mesmo espaço, mas um momento onde os dois estarão juntos ali compartilhando aquele momento. Algumas pessoas percebem que a demonstração do amor é feita desta forma. Algumas pessoas percebem que a demonstração do amor é feita através do contato físico, do carinho, do beijo, do abraço e até do contato sexual. Então é importante a gente também ajustar essas demonstrações de amor para que um perceba como é que o outro se sente amado e como ela também revele a forma que ela se sente amada, para que essa demonstração, sendo natural, sendo percebida,
possa acontecer e dar assim realização aos indivíduos que estão naquela unidade chamada casal e possam se sentir bem, possam se sentir amados. Então, basicamente, são essas as maneiras que você faz a abordagem numa terapia de casal, observando esses pontos que eu falei, para que no final da terapia, tanto as questões individuais de cada indivíduo, como as questões do casal, sejam sanadas, sejam resolvidas, sejam compreendidas, para que essa unidade, o casal, consiga seguir em frente e enfrentar as diversidades do dia a dia, as diversidades das questões externas, como os trabalhos, como a vida social, como a vida familiar. Então é importante que esse casal, essa unidade seja fortalecida para enfrentar as questões, as situações do dia a dia. Então, basicamente é isso que o psicólogo aborda e tenta observar na terapia de casal para que possa se obter um resultado favorável para cada parte de forma individual e para essa entidade, o casal. Ok? Então essa foi a reflexão de hoje. A gente, como eu falei no início do vídeo, se observa muito a dificuldade hoje em dia das pessoas se aproximarem, interagirem. A forma como as pessoas se atraem hoje, né, um pela outra, às vezes é muito superficial, então não há conteúdo, não há profundidade nessas relações. Então, quando as pessoas se unem, essas questões elas acabam emergindo, surgindo, e como as pessoas se gostam, naquele casal, se gostam e querem continuar com a relação, a busca pela terapia de casal é muito importante, porque ajuda bastante em solucionar essas questões pendentes, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, a gente se vê na próxima, um abraço e fiquem em paz.